Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisinhas de receita assim na cozinha que eu faço para tentar economizar na cozinha como dona de casa e, é claro, várias receitinhas com fermentação natural também. Espero muito que vocês gostem. Algo que a gente começou a fazer tem um tempinho aqui em casa é levar o nosso almoço ou o nosso lanchinho quando a gente precisa sair para resolver coisas que a gente sabe que vai ficar muito tempo fora de casa. Então ali era nosso almoço, a gente ia sair de manhã e eu sabia que ia demorar muito e a gente ia ficar com fome. Para evitar de comer na rua, para evitar de comprar coisa, gastar dinheiro, levei de casa, né, tortilhas com carne moída, e tinha ali uva, biscoitinhos e um iogurte também, e nossa garrafa d'água, que não dá pra sair sem água também, que a gente precisa tomar nossa água, né, e ficar comprando garrafinha de água assim na rua também é um gasto desnecessário em termos de alimentação. Então é uma coisa que a gente tem feito sempre saindo de casa com a nossa comidinha junto, né, sempre coloca lá no carro um lanchinho, uma frutinha e a nossa água. E ali, gente, é uma outra coisa, tanto usando a fermentação natural, no caso ali o descarte, né? Amamos receitinhas que usam o descarte para não ter desperdício. E é um lanchinho. Já faz tempo que a gente parou de comprar salgadinhos aqui em casa, tá? Claro, se tiver uma vontade, uma ocasião ou outra, a gente acaba comprando, mas tem muito tempo que a gente não compra, tá? Estamos resistindo bastante. Na verdade, não tô nem sentindo mais falta. É tudo questão de hábito, questão de tempo pra gente acostumar, né, com o novo. Mas aqueles salgadinhos de trigo frito, eu comprei na feira, paguei R$8 num saquinho. Achei muito gostoso, mas achei muito caro. Achei que não valia R$8. Então eu decidi fazer em casa. Testei 3 vezes a receita e deu errado. E quando eu já tinha desistido, não sei se foi meu marido que falou pra eu tentar usando o descarte, ou se foi eu que pensei em usar o descarte. Só sei que eu fiquei inconformada de não ter dado certo, porque é uma receita muito simples. Então, eu tentei de novo. Dessa vez eu não segui a receita que eu tava fazendo, que levava um pouco de farinha de milho misturada com a de trigo, né? Eu tentei ali fazer minha própria receita, por isso que eu tava até anotando ali no meu caderninho pra eu não esquecer o que eu fiz. E finalmente deu certo, finalmente ficou inchadinho igual massa de pastel, né? Que é o que precisava acontecer. E, gente, é farinha, sal, óleo e o descarte. Para cada xícara de farinha que eu uso, eu coloco 2 colheres de sopa de descarte, tá? Depois eu vou mostrar mais um pouquinho que eu fiz de novo a receita, porque ali era a primeira vez. Então foi um teste assim que eu tava fazendo, e se não desse certo eu ia desistir, porque eu não aguentava mais não dar certo, que é muito frustrante, né? E quando não dá certo a ponto de não conseguir comer é pior ainda, porque precisa jogar fora. Então, graças a Deus ali deu certo, aquele salgadinho bem simples, bem barato, mas é delicioso. E ali eu tava misturando uma massa de bolinho de chuva, também usando o descarte, e deixei na geladeira descansando, tá? Porque quando a gente usa o descarte, ele não vai fazer crescer, tá? Não é pra fazer o papel do fermento seco biológico, mas vai ajudar o glúten, né? Vai ajudar ali a massa a descansar direitinho, pra gente digerir melhor os grãos, digerir melhor a farinha, fazer menos mal, ficar mais nutritivo. Então ajuda muito, pelo menos a gente tá sentindo os benefícios aqui em casa, adicionando o fermento natural ou o descarte dele nas receitas. Só que é importante a gente deixar descansar. Essas receitas que a gente já faz e já come, por exemplo, bolinho de chuva, não é algo que a gente precisa ficar esperando crescer, né? Mas como eu coloquei o descarte, eu deixei ali. É bom a gente deixar pelo menos 1 hora, no mínimo, né? Para que tenha os benefícios da fermentação natural. Ali foi minha segunda leva dos salgadinhos, já que deu certo, eu fiz de novo e temperei parte com páprica e parte com cebola em pó e temperinhos verdes desidratados, né? Pra ficar sabor cebola e sabor páprica. E assim, delicioso. A gente tem comido bastante aqui em casa, tá? Confesso que eu tenho feito pelo menos uma vez na semana pra deixar pronto, porque serve pra quando vai sair, levar na bolsa, ou quando precisa de algo salgado, assim, pra comer no meio do dia, né? Tá ali pronto, fica bem crocante, deixar guardadinho assim, sem ficar em contato com o oxigênio, né? Ou num potinho, ou num saquinho. E ali é o bolinho de chuva. Foi o melhor bolinho de chuva que a gente já fez aqui em casa, porque
Eu acho que quando a gente usa, pelo menos na experiência que eu tenho tido até agora com a fermentação natural, ela mexe com a estrutura da massa, sabe? É como se ficasse mais encorpado, fica com uma casquinha, fica mais, não sei, o bolinho de chuva não ficou aquela coisa que fica com vários formatos estranhos, né, que normalmente acontece. Ele ficou mais redondinho, mais perfeitinho, então eu achei isso muito legal, de fazer isso com a massa, né, deixá-la mais estruturada, mais firminha. E ali a gente estava começando o quê? Uma massa de pizza. Muita gente falou sobre pizza comigo quando eu comecei a fazer os vídeos de fermentação natural aqui no canal. E é claro, né, gente, que eu ia tentar fazer a pizza, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de comer aqui em casa. E é maravilhoso também. Eu já tinha feito, só que eu ainda não tinha colocado em vídeo nenhum, porque ainda não tinha dado. Mas tá aí a pizza e outra receita muito simples de fazer. Porque é farinha, sal, azeite, o fermento natural, né? Meia xícara que precisa para poder fazer e água. Coisas que a gente tem na nossa cozinha sempre, então não fica nada caro para fazer, né? Só precisa descansar muito tempo. Então ali, acho que um sábado de manhã, deixei a minha massa prontinha de manhã para poder descansar o dia inteiro, para só no fim do dia lá mexer na minha massa e tal. E quando termina de usar o meu fermento, se eu não tiver mais nada para fazer com ele, eu boto na geladeira, né? E daí eu só vou alimentar ele de novo quando eu precisar usar. Então eu sempre guardo ele na geladeira. E eu vou aproveitar, enquanto eu tô aqui limpando minha cozinha para começar outra receita, né? Que é bom a gente dar uma amenizada no caos, para falar um pouquinho sobre finança / economizar na cozinha. Algumas pessoas têm me pedido para falar sobre isso, só que assim, eu não vou te ensinar a lidar com o seu dinheiro, eu não vou te ensinar a enriquecer, nem investir, nem nada disso, porque eu não sou profissional dessa área, tá? O que eu posso fazer é tentar compartilhar uma experiência que eu tive para ver se ajuda alguém, tá? É o melhor que eu posso fazer. Então, assim, houve um tempo aqui em casa que eu não me orgulho nem um pouco do meu comportamento em relação a dinheiro, em relação a gastar. A gente nunca se endividou e a gente nunca deixou de pagar nossas contas, mas ficava por um triz, sabe? Porque a gente era aquele casal que gastava tudo que ganhava e sem nenhum peso na consciência. E eu comecei a me incomodar muito com isso. Quanto mais eu me aproximava de Deus e quanto mais eu tentava aprender sobre ser dona de casa, esposa, mais eu me incomodava com o meu comportamento em relação ao dinheiro. E eu orava, né, incomodada com isso, falando: Deus, me ajuda a ser uma mulher que sabe lidar melhor com dinheiro, que sabe economizar, que sabe honrar aquilo que o marido está colocando dentro de casa e não sei o que nosso nome nunca fique sujo, blá blá blá. E eu orava, porque eu me incomodava muito com o meu comportamento, né? A gente comia muito fora, muito mesmo, gastava muito dinheiro comendo fora, gastava muito dinheiro com iFood, a gente pedia pelo menos 3 vezes na semana, sempre saía para comer fora com amigos, sem se incomodar nem um pouco com esse gasto, até o dia que a gente botou no papel e viu o quanto que a gente estava gastando e a gente morreu de vergonha. A gente ficou com vergonha do nosso próprio comportamento, né? E a gente entendeu que aquilo precisava mudar. E eu orando e pedindo a Deus que eu queria mudar. No dia seguinte, eu continuava com o mesmo comportamento, eu continuava com as mesmas atitudes e não mudava nada. Esquecia da oração, enfim, né? Acontece que Deus me ajudou. Só que ele não me ajudou do jeito que eu queria, né? Que eu achava assim, que eu ia amanhecer uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, com novos hábitos. Uau, agora eu sei lidar com dinheiro, sei economizar, mudei. Só que não foi assim. Ele me deu uma experiência, ele me deu uma situação para que eu aprendesse e para que eu mudasse. E uma situação que incomodou, né? Porque foi difícil de passar. Então, a gente, quando estava grávida de 4 meses, tivemos uma mudança muito grande na nossa renda, né? Meu marido trocou de emprego. Ele, na verdade, perdeu o emprego, mas no mês seguinte ele já estava empregado. Só que num emprego que tinha um salário muito menor do que o que a gente estava acostumado. Então a gente foi obrigado a aprender a lidar com o novo, aprender a lidar com menos, para quem não tinha disciplina nenhuma. E ali foi a oportunidade que a gente precisava, principalmente eu como mulher, para enxergar as coisas de um modo mais maduro, de um modo mais responsável e aprender, mas aprender muito, que foi aquela coisa, né? O que a gente precisa, Deus não deixou faltar, mas eu aprendi que eu não
devo e eu não preciso sair comprando tudo, principalmente tudo que eu vejo, tudo que me falam que eu preciso, que eu deveria, que as coisas não são bem assim. E fiquei muito tempo sem comprar roupa, sem comprar sapato, sem comprar nada pra mim, sem comprar nada que não fosse necessidade. No caso, comida era a única coisa que a gente estava comprando e pagando as nossas contas. E assim, foi muito difícil no começo, porque foi uma realidade completamente diferente do que a gente estava acostumado, mas foi muito necessário, porque a gente estava de um jeito que não importava quanto mais dinheiro meu marido ganhasse ou quanto mais a nossa renda aumentasse, porque o nosso gasto e o nosso modo de viver assim acompanhava sempre, então não fazia diferença nenhuma. Então a gente precisou passar por esse momento para aprender várias lições. Foi um momento assim que eu vi que foi muito necessário, porque foi antes da nossa filha nascer, então ela nasceu com a gente já com a cabeça mudada, né? E eu agradeço a Deus por ter deixado a gente passar por isso. No fim das contas, meu marido voltou para um outro emprego e a gente voltou a ter a mesma renda que a gente tinha antes, se não um pouco mais, mas agora com uma cabeça diferente, com uma mentalidade diferente, com um comportamento diferente, e a gente entendeu a forma assim melhor, né, de lidar com aquilo que Deus coloca dentro da nossa casa, porque às vezes a gente não precisa de mais. A gente precisa saber lidar com aquilo que a gente já tem para Deus poder nos abençoar mais, né? Questão de amadurecer, questão de aprender. Depois da nossa massa ter descansado, acho que 8 horas, dividi a massa em 4, né? É a receita. Essa receita não é minha. A receita original manda dividir em 4. Eu achei que ficou bom assim, mas achei que dividindo em 4 a pizza ficou muito fina, né? Não ficou ruim, mas poderia ser um pouquinho mais grossa. Então eu tinha 2 opções: ou deixar a pizza menor para que então a massa ficasse um pouquinho mais grossa, ou dividir em 2, né? Para ficar do tamanho que eu quero, que é o tamanho da forma que eu tenho aqui em casa, e sem ficar fina demais. Mas eu só fui perceber isso depois de ter feito a primeira vez, né? Porque aí a gente conhece a receita, conhece a massa, conhece o rendimento, então na próxima vez a gente pode mudar. Inclusive, eu fiz de novo, né? Essa massa, e fiz só para congelar mesmo, né? Porque pode congelar, depois que cresce ali no bowl, a gente pode congelar nesse momento, tipo, divide, enrola no plástico filme e coloca no freezer, que eu inclusive fiz isso nesse dia. 2 eu vou assar pra gente comer aí no vídeo, e 2 massas eu congelei. Ali eu tava tentando abrir de um modo que um profissional abriria a massa, mas pelo amor de Deus, né? Vamos com calma, um passo de cada vez, ainda não tô lá. Deixa eu pegar o meu rolo de abrir massa, porque é o que eu sei usar, né? Mas enfim, a massa ficou diferente de qualquer massa de pizza que eu já tinha feito antes. Muito mais leve, muito mais macia. O fato de descansar por tantas horas deixa a massa com uma textura completamente diferente. Enfim, a leveza, a fofura da massa, e sem contar o sabor depois que fica pronto, né? Que é completamente diferente. Quanto mais a gente usa e quanto mais a gente come as coisas com fermentação natural aqui em casa, mais a gente gosta e mais a gente percebe diferença quando come algo pronto, quando come algo que não é feito com fermento natural, que não é feito em casa, né? Claro que dá muito mais trabalho do que simplesmente pedir uma pizza, mas é um trabalho que eu acho que vale muito a pena. Primeiro, memórias na casa, né? Minha filha crescendo com cheiro de pizza em volta, a família fazendo a pizza, comendo a pizza. Comer tem muito disso, de memórias, de comunhão com a família. E segundo, economizar dinheiro, né? Porque eu não sei onde vocês moram, mas aqui comer pizza virou algo de luxo, de tão caro que é. Pelo menos é o que a gente acha. Então nunca mais a gente comprou. E outra coisa, saúde, né? Querendo ou não, quando a gente faz as receitinhas em casa, por mais que é uma pizza, não é uma salada, acaba ficando mais saudável do que comprar pronto, né? Que a gente não sabe o que tá lá, que tipo de ingrediente que a pessoa usou, que tipo de queijo, que tipo de massa, que é o que mais vai afetar na nossa digestão, é como que a massa foi feita, né? Então acaba sendo mais saudável também poder fazer a nossa própria pizza.
Eu tava fazendo 2 sabores, né? Que eu assei 2, que foi marguerita e calabresa com cebola. E para colocar ali na marguerita, eu vou usar um manjericão que eu tinha em casa e ele já tava bem feinho, sabe? Ele nasceu, mas não desenvolveu. E tava começando a morrer, o outro potinho morreu completamente. Então, eu tirei as folhinhas que ainda estavam boas para eu usar e infelizmente o resto terminou de morrer, né? Mas no último vídeo eu mostrei colhendo manjericão na área verde aqui da nossa rua, né? Então tem muito manjericão lá, muito mesmo. Dá pra fazer muita pizza, dá pra fazer muito macarrão, dá pra fazer muito pesto, né? Tem manjericão à vontade lá pra usar. Ali são as 2 massas que eu falei pra vocês que eu coloquei no freezer. E, gente, que descoberta maravilhosa poder congelar massa de pizza. Porque sabe aquele dia que você tá sem tempo, ou que você precisa sair, ou precisa de uma janta ou um almoço rápido? Um sábado desse, a gente chegou em casa já com fome. Eu só tirei, descongelou tão rápido. Eu achei que ia levar horas, descongelou super rápido. E aí eu tinha em casa coisas que a gente sempre tem na geladeira. Aí eu fiz ovo cozido, queijo, presunto, azeitona, né, cebola, e a gente fez uma pizza portuguesa rapidinha pro almoço com a massa de fermentação natural que já estava pronta, congeladinha lá, foi só tirar do freezer, abrir e colocar o recheio, assim, super rápido, super fácil, e a gente tinha uma pizza maravilhosa para comer em casa. Esse outro lanchinho eu já mostrei outras vezes aqui no canal, mas tem muita gente nova, caso você não tenha visto ainda, são as Energy Balls, né? Ou umas bolinhas de pasta de amendoim com aveia, gota de chocolate e mel. Acredito que é tudo isso, ou só isso que leva. Comecei a fazer para o meu pós-parto e desde então não parei de fazer. E congelo também, né? Porque dá pra congelar muito bem. Então eu fiz um pouco pra deixar na geladeira pra gente ir comendo durante a semana. E o restante coloquei no freezer, que eu inclusive ainda tenho no freezer pra tirar quando a gente quiser pra comer, né? Um lanchinho ali pronto, saudável, proteico e doce, que também serve como sobremesa, né? Caso dê aquela vontade de comer algo doce assim, tem ali essas bolinhas que eu acho que sacia bastante devido à aveia e à pasta de amendoim. Então eu não uso muito como sobremesa, porque me enche, eu não gosto de sobremesa pesada. Mas é uma boa opção de doce e de lanchinho também, né? E voltando ali ao assunto de economizar, só pra pincelar, nessa área da cozinha principalmente, já fazem meses que a gente não pede iFood, que a gente não pede nada pronto em casa. E para nós, que tínhamos o hábito de fazer isso várias vezes na semana, é uma vitória, porque a gente vê o quanto que a gente não gasta com isso mais e o quanto que a nossa alimentação melhorou por causa disso também. Enfim, no começo era difícil, que a gente sentia muita falta, a gente ficava com vontade, a gente queria pedir, a gente queria ceder, mas chegou um tempo que a gente esqueceu, né? E aí de vez em quando a gente fala, nossa, lembra aquele lugar que a gente sempre pedia, que a gente sempre comprava, mas chegou um ponto assim que a gente nem lembra mais e sinceramente não faz mais falta, né? Desde que a gente tenha em casa pronto para comer uma coisa gostosa, uma coisa saudável, uma coisa que a gente gosta, a gente não sente falta de comer fora, a gente não sente falta de pedir pronto. Se tem ali na hora da fome, né, algo gostoso, bem feito, caseiro, saudável, feito com amor para nossa família. E ali é uma janta. Esse dia era aquele dia assim que eu não tava com vontade de fazer janta,
que eu tava sem ideia nenhuma do que fazer de janta. Tirei uma carne moída do freezer, pensei, vou fazer um macarrão com carne moída. Mas eu não queria comer macarrão com carne moída, sabe? De jeito nenhum, não descia, assim. Eu queria algo diferente, eu queria uma receita que eu nunca tivesse feito, mas que fosse com a carne moída, porque eu já tinha tirado do freezer, não queria congelar novamente. E aí tá uma receita com descarte. Eu fui olhar o blog da Lisa, né? Que eu até vou fazer uma correção da pronúncia, que não é Farmhouse on Bond, mas é Farmhouse on Boone, por causa que são 2 O's, né? 2 letras O, então é Boone. Ela tinha acabado de postar essa receita, que é uma massa amanteigada, né? Que a gente bota na tigela e recheia com esse molho de carne moída, que a gente engrossa ele ali com uma colherzinha de farinha. A receita original leva outras coisas ali no meio da carne moída, tá? Mas assim, a gente, na casa da gente, tem a liberdade de não atualizar, né? Mas adaptar a receita para o que a gente tem, para o que a gente gosta. Então eu coloquei o que eu tinha mesmo ali, que era milho com ervilha, né? E não coloquei aquilo que eu não tinha. Mas enfim, o resultado eu acredito que foi o mesmo. E a intenção também foi a mesma, que era fazer essa massa amanteigada recheada, né? Que é a manteiga, farinha, água, acredito que tinha um pouquinho de água, né? Já tô até um pouco perdida. E o descarte. E como eu disse, quando a gente usa o descarte na massa, não vai ser para fazer a massa crescer, como foi na massa da pizza, né? Mas sim para melhorar a questão da digestão e para deixar também a massa mais nutritiva, né? Porque as bactérias, elas vão trabalhar ali com a farinha e os outros ingredientes e tal. Então, os benefícios são muitos. E a gente deixa algumas horas na geladeira essa massa, tá? E pode ficar até mais. Pode ficar dias lá depois que você enrola no plástico. Se não quiser abrir no mesmo dia, não tem problema. E isso que é bom, né? A gente pode fazer hoje para comer outro dia. Num dia que não tiver tempo de fazer todo o processo da massa, que dá trabalho sim, né? Então, achei muito legal de fazer. A receita foi super aprovada. Tô louca pra fazer de novo, porque, né, como foi a primeira vez, tem um erro aqui, outro erro ali. A gente percebe coisas que precisa melhorar, percebe coisas que quer fazer diferente na próxima vez. Mas o importante é que deu certo e a receita foi aprovada. No final, a gente passa uma gema de ovo por cima, só pra ajudar a ficar douradinho, né? E por ser uma massa amanteigada, dá pra botar no freezer também. Naquela mesma etapa de enrolar lá no plástico, é aquela etapa que a gente pode botar no freezer para no dia que quiser usar, só descongela e usa sem precisar fazer a massa do zero. Chuvoso e um dia meio frio, então caiu muito bem essa receita, porque quando esfria é a hora de apostar nas massas amanteigadas, que a gente não consegue trabalhar com elas no verão, né? Uma dica, aquele pão de banana que eu já compartilhei algumas vezes aqui no canal, né? Que vocês já estão cansados de ver. Enfim, comecei a fazer ele com farinha sem glúten. E toda vez que eu uso farinha sem glúten em alguma receita, eu coloco também um pouco de amido de milho para ajudar a trazer a fofura que a farinha sem glúten não tem, né? Justamente por não ter glúten. E ficou maravilhoso. Foi uma outra descoberta na cozinha que eu achei que valeu muito a pena e que fez muita diferença no pão de banana. Ele continua super úmido, ele continua suculento e delicioso, mas agora com a farinha sem glúten, né? O que é bom, por ficar melhor também para a questão da digestão e por causa da textura. Eu pensei seguindo a lógica do bolo de cenoura, que eu já falei aqui no canal que eu prefiro fazer bolo de cenoura com a farinha sem glúten, porque fica mais leve, né? Bolo de cenoura é algo que costuma ficar meio pesado se a gente erra a mão no peso da cenoura, na quantidade de cenoura. Então, fazendo com farinha sem glúten, o bolo de cenoura fica super levinho e maravilhoso. E eu fiz a mesma coisa com o pão de banana e deu super certo. Só uma dica aí para alguém que queira
né, apostar aí na farinha sem glúten para fazer essas receitas que leva a fruta em si, que já deixa a receita mais pesada. E ali é a finalização da receita dos pães de hot dog. No último vídeo, eu mostrei eu misturando a massa para deixá-la descansar por horas e horas e horas, né? Aqui tá a finalização. Depois de modelar, só pincelar ali com a gema para deixar crescer mais um pouquinho e colocar para assar. E, gente, que pão de hot dog maravilhoso! E ele tem aquele formato ali estreito porque é o pão de hot dog americano, tá? Não é esse pão de hot dog que nós somos acostumados, que cabe bacon, queijo, presunto, linguiça, salsicha e o que a gente quiser colocar dentro, né? Que o nosso cachorro-quente é diferente. Não, é aquele pão de hot dog que só vai a salsicha mesmo. Então, ele deve ficar no formato e no tamanho, né? Meio assim, igual ao da salsicha. E eu queria muito testar, porque a gente tinha parado de comprar pão de hot dog pronto, porque faz mal toda vez que a gente come. O melhor pão de hot dog que eu já comi é o do meu pai. Meu pai é padeiro. E o pão de hot dog dele é o melhor que eu já comi. Só que a gente nunca encontra um igual e passa mal, sabe? Não sei se é por causa da forma que o pão é feito, pela quantidade de fermento que leva, mas a gente passava muito mal. E comia com pão francês quando queria comer pão de hot dog, mas a gente sentia falta de comer com o pão certo, né? Então, eu quis muito testar essa receita e deu super certo. Graças a Deus. Essa ali é a modelagem e a forma da gente fechar para ele ficar redondinho nas pontas, né? De acordo com o que você vai fazendo, a receita rende 10 pãezinhos. Aí a gente vai ficando melhor na modelagem. Ali ainda era um dos primeiros, então não tava ficando muito bonitinho, mas até o 10º a gente acerta. E ficou muito bom, muito fofinho, muito leve. Assim como a massa da pizza, a textura da massa na mão, a gente já percebe a diferença por ser de fermentação natural. E ficou maravilhoso. Eu fiz em um dia que, obviamente, a gente não ia comer hot dog, porque leva tempo pra ficar pronto, né? Por causa das horas, descansando e tudo mais. Daí eu finalizei ele. Poderia ter deixado crescer um pouquinho mais antes de assar, mas ele ficou super fofinho. E eu congelei. Coloquei nos saquinhos depois de estar completamente frio, né? É muito importante a gente deixar esfriar completamente a comida antes da gente congelar. E no dia que a gente comprou salsicha, no dia que a gente tava a fim de comer um hot dog, o pão já tava pronto. E um pão caseiro, né? E mais saudável. A gente só tirou do freezer e a gente comeu e ficou maravilhoso a receita. Aprovada, né? Olha esse miolo, gente. Eu fiquei impressionada com esse miolo. Peixe que ele trouxe para casa é bicuda. Eu nunca tinha comido esse peixe, mas foi super aprovado. A gente fez na churrasqueira, ficou maravilhoso. De tempero a gente usou só sal, pimenta e lemon pepper, que a vizinha tinha usado lemon pepper no peixe que ela fez e a gente achou maravilhoso. Então, nossa, tempero ótimo para usar com peixe, lemon pepper. Super. E a gente jantou ali, nossa filha já estava dormindo, então foi meio que um encontro em casa com peixe assado e ficou muito bom, né? Uma refeição simples e com peixe que o marido mesmo trouxe do mar, então fica muito mais especial, né? E foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada a todo mundo que assistiu, a gente se vê no próximo. Tchau!